E como já foi dito, o próprio povo de Deus fizeram este calendário, totalmente diferente daquele que Deus havia feito, mudando assim a verdade de Deus em mentira. Assim como disse o próprio Paulo, depois de conhecer toda a verdade, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Romanos 1:25. É verdade. Depois que houve a mudança do calendário, a maioria do povo de Deus passou a adorar a criatura em lugar do Criador, como já foi dito, pois o sexto dia é o dia da criação e não de adoração. E o Senhor nos tem dito para não ocuparmos com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviado da verdade, assim como está escrito. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens desviado da verdade. Tito 1:14. Este sábado do calendário atual de hoje é um mandamento de homem totalmente desviado da verdade. E este calendário é uma verdadeira fábula dos judeus, isto é, algo que eles mesmos criaram. Veja o significado da palavra fábula. Ficção, mentira. Dicionário Júnior, página 271. E a palavra ficção, o que significa? Ficção é ato de fingir, simulação, criação da imaginação. Dicionário Júnior, página 281. E o que significa simulação? Parecer real, imitar. Mini Dicionário Luft, página 570. Sim, para quem não conhece a verdadeira verdade a respeito do calendário, este atual parece tão real, mas é apenas uma imitação, uma verdadeira mentira, pois os nomes dados aos dias da semana não existem na Bíblia, a não ser o sábado, e este está fora do seu lugar, atuando como se fosse o sétimo, sendo que não passa do sexto. E quando foi que ocorreu a mudança no calendário? Depois da morte de Moisés, como já foi dito. Pois, antes de Moisés morrer, Deus havia falado para ele que o seu povo iria se desviar do caminho, por ele ensinado, pois os mesmos iriam anular a aliança de Deus referente ao dia por ele santificado, e isto através das obras de suas mãos, querendo dizer com isso que eles iriam fazer outro calendário, obra de suas próprias mãos, e deixariam de adorar ao Senhor, mudando a sua lei, como de fato tudo aconteceu. Pois assim está escrito: disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com seus pais, ou seja, estás para morrer, e este povo me deixará, e anulará a aliança que fiz. Deuteronômio 31:16. E assim falou Moisés a todo o povo de Israel, inclusive a Josué, dizendo: porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviarei do caminho que vos tenho ordenado, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o com as obras das vossas mãos. Deuteronômio 31:29. É verdade, pois como já foi dito, os escribas entre o próprio povo de Deus anularam a aliança que Deus fez, ou seja, tornou o sábado inválido por causa da mudança que fizeram no calendário, obra de suas próprias mãos. E o que significa a palavra anular? Anular é invalidar, tornar nulo, isto é, sem nenhum valor. Dicionário Júnior, página 42.
É verdade, a aliança de Deus, referente ao nome de sábado, se tornou sem nenhum valor, ou seja, inválido, tanto nas Escrituras como também no calendário, por causa da mudança que fizeram. Por isso Deus, o nosso Criador, disse por intermédio de Jesus Cristo e continua dizendo em Marcos 7, 6 e 7: Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, isto é, o dia por ele santificado. Guardais a tradição dos homens, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Marcos 7,13. É verdade, pois o sábado deste atual calendário é um preceito humano, ou seja, uma tradição transmitida pelo próprio homem, chamada de tradição dos anciãos. Pois, desde que houve a mudança no calendário, a maioria do povo de Deus se desviaram do caminho, juntamente com Josué, o qual ficou em lugar de Moisés, pois ambos têm violado a aliança de Deus, por não mais adorá-lo no teu santo dia, e da mesma forma tem instruído outros a fazerem o mesmo, assim como está escrito em Malaquias 2:8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança, diz o Senhor dos Exércitos. Com toda certeza, a maioria do povo de Deus estão tropeçando no quarto mandamento, violando assim a sua lei, por obedecerem uma falsa doutrina, a qual vem do homem e não do Senhor. Por isso está escrito que se Josué houvesse dado descanso para o povo de Deus, depois que houve a mudança no calendário, ou seja, ensinado a todos o verdadeiro dia de adoração e descanso, hoje, porém, não precisaria falar a respeito de outro dia, isto é, falar que o domingo está no lugar do verdadeiro dia de repouso e adoração.